Olá, meu nome é Renata Nakano, eu sou idealizadora e diretora-geral do Clube de Leitura Quindim. Eu estou muito animada, muito contente hoje em trazer aqui para o nosso canal a Rita Carelli. A Rita é uma autora que eu acompanho há muitos e muitos anos, sou fã do trabalho dela, ela é artista no sentido mais amplo da palavra, como escritora, como ilustradora, ela também foi roteirista de várias peças de teatro, tem um trabalho lindíssimo e muito pioneiro, que é a série Um Dia na Aldeia, que foi lançado lá atrás pela Kozak Naif, recebeu muitos prêmios e que apresentava um pouquinho da diversidade e do cotidiano dos povos indígenas do Brasil. Lembrando também, ano passado eu também li o Terra Preta, que é o romance que ela lançou em 2021, o primeiro romance adulto, que ela vai até falar um pouquinho sobre ele na nossa entrevista. Ele acaba de ganhar o Prêmio São Paulo de Literatura. Muito, muito, muito bom. Rita, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada por ter vindo. Bem, eu queria começar perguntando um pouquinho sobre a sua infância. A gente sabe que você teve uma infância muito, muito única, que viveu entre aldeias, indígenas e a cidade, conhecendo esses dois mundos. E aí a gente queria saber, nessas aldeias indígenas, se você chegou a ouvir lá a história de Mani. Sim, esse livro, A Menina Mandioca, ele é muito inspirado nessa memória de escutar essa história. Inclusive um personagem que está no livro, né, que é o velho Ataina, era um grande xamã, um cantador, um contador de histórias, Enauene Nauê, do mesmo povo do meu livro Minha Família Enauenê, e ele contou essa história e o livro é um pouco essa memória de ouvir essa história da boca dele. Recentemente eu fiz uma pesquisa sobre a figura da mandioca para um livro do Alex Atala. Ele fez um livro grande sobre a mandioca e tal, e que é um livro escrito a muitas mãos, vários antropólogos, enfim, indigenistas, várias pessoas fazem parte da composição do livro, e eu justamente conto esse mito da menina mandioca, mas para isso eu acabei entrando em contato com outras versões, né, que é um mito muito importante para todo o Brasil indígena, assim, e tem variações. Então no Menina Mandioca não é puramente a história Enauenê, até por isso que eu não localizo exatamente o povo. E Mani, inclusive, é o nome tupi, né, da menina mandioca. Nos Enauenê, eles chamam ela de Atolô. Eles são de um tronco linguístico aruac, uma outra família linguística, mas a personagem existe também e é muito parecido, o que é muito curioso, né? E Rita, como é que esse período nas aldeias ajudou a construir a sua visão de infância, a sua visão de comunidade? Ser criança numa aldeia indígena é uma alegria, assim, né? Claro que tem lugares que as situações são mais complicadas, né? Agora cada vez mais por questões ambientais, rios, com acesso à água. A infância é uma instituição muito respeitada pelos povos indígenas, assim. E é uma época da vida de muita liberdade. E como tem muita criança, as crianças se autogerem também, né? Tem uma coisa assim, tem uns grupos de crianças se juntam, brincam juntas, as mais velhas cuidam das mais novas e cuidam mesmo, assim, tem um olhar, assim, das crianças mais velhas com as mais novas, muito carinhoso, muito atento. E esse olhar, né, que é uma coisa que as pessoas falam, né, numa aldeia indígena, todo mundo é mãe, todo mundo é pai de cada criança, né? Que é uma ideia que já está um pouco difundida, assim, mas de fato, quando você está numa comunidade pequena que partilha um conjunto de valores, né? Na cidade, sei lá, a gente não sabe muito quem é o nosso vizinho de porta do prédio, tem sempre uma desconfiança, a gente não conhece as pessoas, né? A gente não conhece quais são os princípios daquela pessoa, então, numa comunidade que todo mundo se conhece, que todo mundo partilha, né, os mesmos valores, isso é possível de fato. E é possível um adulto chamar a atenção de uma criança que não é sua, ou alimentar uma criança que não é sua, com toda a naturalidade, né? Então, acho que isso é um presente muito grande, assim, ter podido experimentar esse sentido de comunidade mesmo, e essa liberdade enorme da infância nas aldeias, de tomar banho de rio, desse contato com a natureza. Você não está concordando muito, filha? Eu sempre penso assim na sorte de poder ter crescido num lugar em que o dinheiro não media todas as relações, sabe? E numa sociedade em que não tem
pobres e ricos, em que as pessoas são de fato iguais, assim, né? Então, crescer dentro do socialismo indígena, digamos assim, é uma coisa muito linda, né? Existe algum aprendizado, algum costume que você aprendeu nas aldeias e você traz hoje para a educação, para o dia a dia com as suas filhas? Olha, você sabe que esse domingo eu convidei várias amiguinhas da escola da minha filha para a gente fazer uma oficina de jardinagem em casa. Basicamente, formação de mão de obra infantil para me ajudar a cuidar do jardim. Foi muito gostoso, mas foi curioso, assim, porque quando elas chegaram, falei para os pais, né, pode deixar comigo, assim, deixa, vai embora, mas manda com roupa para sujar, porque a gente vai mexer com terra, tal, alimentar as minhocas, botar terra em vaso, tal. Elas têm 3 anos, né, 3 anos e meio, quase 4. E aí chegou uma, por exemplo, com um vestido super lindo, assim, eu falei, esse vestido talvez vai sujar, você não quer tirar, ficar de calcinha? Você não quer botar uma roupinha da Ada? Não, e esse sapato, você não quer tirar o sapato, pisar aqui na... Ah, não, eu não gosto de pisar na terra porque sujo o pé. Ah, mas depois a gente lava. Ah, mas lava com água fria, eu não gosto de água fria, eu gosto de água quentinha. Então, foi toda uma coisa, assim, para conseguir fazer as meninas entrarem no clima de sujar, mexer na terra e tal. E a Ada tava lá, minha filha mais velha, assim, toda cheia de terra, com a mão na minhoca, e as meninas com pânico das minhocas, e a Ada pegava e falava, mas a minhoca! As meninas, mas não é nenhuma coisa assim pensada, sabe? Para mim, enfim, é absolutamente natural as crianças, enfim, brincarem na terra, tomarem banho de bacia com água fria, mexer em minhoca, Mas eu fiquei surpresa, assim, do quanto para algumas crianças, enfim, urbanas que vivem em apartamento, isso não é óbvio. E agora nesse livro novo do Ailton Krenak, né, O Futuro Ancestral, que eu organizo os livros dele, as falas dele, e eu queria muito incluir as observações dele sobre primeira infância, educação e tal. E ele fala muito isso, que eu acho muito acertado, assim, quando a terra começou a virar sinônimos de sujeira para as crianças, ele diz que aí está, assim, a origem da nossa crise ambiental. E eu acho isso muito preciso, sabe? A criança vem com uma batata que arrancou da terra, né? Uma batata cheia de suja de terra, uma fruta não vem com isso pra dentro de casa, menino, que tá sujo. E a minha filha já foi em aldeias comigo, claro que ela tem uma vida também urbana, paulistana, mas para ela é muito mais natural essa fricção com a natureza, esse contato com a terra, não olhar a terra como sujeira, né? Olhar a terra como um elemento maravilhoso, assim. Até num apartamento, um vasinho, né? Essa experiência de plantar um tomate. Eu faço muitas experiências com a minha filha nesse sentido, assim, sabe? Aquela batata doce que ficou brotando esquecida ali na fruteira, e aí a gente, então a gente corta aqui, bota os palitinhos, bota aí, vê as raízes crescendo. É um milagre tão bonito, né? Essa produção de matéria da natureza, assim, que você vê aos olhos vistos, assim, uma plantinha, uma flor abrindo. Então, acho que dá também para fazer provocações com as crianças nesse sentido, mesmo num espaço reduzido, né? Rita, alguns dos seus livros, eles tratam de temas bastante disruptivos. Por exemplo, gênero, no caso da minha família na UNE, as discussões sobre morte, sacrifício que a menina mandioca aborda. Você acredita que esses assuntos precisem ser mais tratados na infância? Eu acho que a gente pode falar sobre tudo com a infância, tudo. A maneira é como falar. Mesmo, né, o tema da morte, né, que é um tema difícil, mas tem tantas obras lindas já, né, sobre esse tema. Mas eu perdi minha mãe muito cedo, assim. Então, a minha filha sabe, a vovó Virgínia morreu. Outro dia ela falou assim, que pena, né, mãe, que a vovó Virgínia morreu, não conheci ela e tal. E a gente conversa sobre. E acho que também é um aprendizado das aldeias indígenas isso, porque nas aldeias indígenas não existe história para adulto e história para criança. É até mais radical. As histórias são um patrimônio do povo. Todos esses mitos, né, que hoje em dia a palavra mito também já é delicada de usar. Tem vários povos indígenas que preferem que a gente se refira a eles como histórias verdadeiras, porque são as histórias fundadoras mesmo, né, de um povo, de uma cultura. Essas histórias verdadeiras, essas narrativas ancestrais, elas não existe muito um momento em que elas são contadas para as crianças. Em algumas produções culturais
fazem a gente crer, né? Não, as histórias são contadas para todos e as crianças estão ali, elas fazem parte do povo. Então esses temas aparecem nas histórias indígenas com muita frequência, né? De morte, de transmutação, de transformação. Mesmo a sexualidade nas aldeias indígenas não é um tabu como é pra gente, né? Tem uma coisa da sacralidade mesmo, da renovação da vida, do nascimento. Então é muito diferente. Então para mim eu acho que também é um presente dessa vivência em aldeias, essa naturalidade com que os temas da vida estão postos aí também para as nossas crianças. Vocês vão censurar a minha entrevista, né? Já sei. A gente já enviou vários livros seus aqui no Quindim, são livros infantis, que você aparece como escritora, ora como ilustradora, ou até como autora da palavra e da imagem. Mas a gente queria também falar sobre esse livro considerado adulto, né? Que é o Terra Preta, que eu li ano passado e, como eu te falei, fiquei apaixonadíssima. Uma obra incrível que acabou de ganhar o Prêmio São Paulo de Literatura. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre o livro, para os pais e as mães que acompanham, sobre o processo criativo e tudo mais. Legal. Super. Na verdade, ele partiu de uma provocação de uma editora amiga para escrever para jovens. Então, de fato, ele nasce nesse lugar, com o desejo de falar para os jovens. E depois o livro foi ficando um pouco mais complexo, um pouco mais robusto, e ele até trocou de editora, porque é de fato uma editora dedicada à produção infantil e juvenil. E ele está sendo lido pelos adultos, né? Até mais do que pelos jovens, né? Ele é um livro... Era da Panda Books, foi a Tati Fulas. Ela está lá até nos agradecimentos do livro, como ela lançou a semente ali, né? Ele não fala só com os jovens, mas ele tem de fato esse pezinho na juventude, porque quando a Tati me perguntou se eu não queria escrever uma coisa mais longa para jovens, a princípio eu disse não, e depois eu fiquei com aquilo na cabeça e fiquei justamente lembrando de uma viagem que eu tinha feito para o Alto Xingu, e que eu tinha feito um diário muito completo, assim, com várias histórias e desenhos sobre essa viagem, e que eu tinha ficado muito fascinada por uma menina que estava em reclusão menstrual. Eu fiquei pensando muito como nas aldeias indígenas essa passagem da infância para a vida adulta é ritualizada, é marcada, é coletivizada, e como pra gente ela é obscura, né? A gente tem que inventar nossos próprios ritos, né? Eu acho que a gente é muito carente de rituais. Nossa sociedade está meio órfã de rituais. Então eu fiquei pensando um pouco nessa viagem, nesse caso dessa menina, como eu fiquei fascinada por ela e nessa amizade que eu criei com ela e tal. E pensando depois em outros jovens, meninos também, né, no seu processo de transição para a vida adulta. E fiquei pensando que seria muito interessante escrever para os jovens sobre isso, sobre esse momento de transformação. Então, o Terra Preta, ele versa sobre isso, é a história de uma menina que tem 15 anos e que fica órfã da mãe, e reencontra o pai, que é quase um desconhecido para ela naquela altura da vida, e o pai é um arqueólogo que vive está trabalhando e vivendo no Alto Xingu. Então o pai reaparece para resgatar essa menina que ficou órfã e leva ela para o contexto onde ele está vivendo e trabalhando e tal. Então, ao mesmo tempo que ela está fazendo o luto dela pela morte da mãe, ela está descobrindo o universo indígena e se reaproximando desse pai, descobrindo a sua sexualidade. O livro é sobre isso. Eu acho que para saber mais tem que ler. Mas é um pouco esse desejo de compartilhar essa beleza mesmo das sociedades indígenas, né? Sem fetichismo, sem uma idealização, porque eu acho que quando a gente idealiza, a gente se afasta também, né? Da mesma forma como quando a gente demoniza, a gente se afasta, né, do objeto, mas acaba que é uma declaração de amor sobre essas culturas e sobre a beleza delas, a sua complexidade, as suas contradições, inclusive com os dilemas atuais, né, do desmatamento, enfim, dos conflitos agrários. Rita, como é que é o processo criativo quando você escreve e tem um outro ilustrador que não você própria? Você costuma interferir, vocês dialogam, vocês trabalham juntos, como é que funciona? Eu sou otimista, assim, eu acho que a tendência é melhorar, é ter cada vez mais autores
indígenas com uma produção que já tem, né, mas uma produção cada vez mais bem cuidada, porque mesmo quando os autores indígenas começaram, muitas vezes contratavam um texto de um autor indígena e a editora escolhia um ilustrador, uma ilustradora. E de repente essas ilustrações pareciam o Papa Capim da Turma da Mônica. Então, assim, só que aquele povo, sei lá, que de repente era um Saterés Maués, não tem nada a ver com aquela tanguinha, até tipo, se você estiver falando do Zoiampi, até parece. Então tem até alguma correspondência, né, na pictografia dos indígenas brasileiros, mas não tinha esse cuidado. Então, olhando para trás, né, quando esses primeiros livros começaram a sair, tinha umas discrepâncias assim muito grandes, né? E aí os próprios autores indígenas foram também elegendo seus ilustradores, que foram se inteirando cada vez mais desse movimento dos autores indígenas, das suas referências gráficas, né? Na coleção Dia na Aldeia, que eu organizei, que saiu pela Kozak Naif, depois foi reeditada pelo SESI, eu ilustrei 3 dos 6 livros e depois a Kozak indicou a Mariana Zanetti para ilustrar mais 3, que é uma ilustradora maravilhosa, assim, e eu fiquei, tipo, assim, do lado da Mari, assim, falei assim, olha, esse povo, não sei o que, aí aparecia um colar, uma coisa, eu falei assim, olha, tem a liberdade do ilustrador de estar recriando um universo, assim, mas como a gente está falando de uma coleção que queria apresentar um pouco para as crianças a diversidade dos povos indígenas, era muito importante para mim que fossem respeitados os traços específicos de cada povo nas ilustrações dos livros, assim. As mulheres Enauinê têm uma tatuagem na barriga de meia-lua, né? Quando a Anabela Lopes também foi ilustrar o Minha Família Enauinê. Vamos botar a tatuagem. Não, esse tipo de cocar não tem nada a ver com a cultura Enauinê. Com a Lucy foi mais simples, porque eu não localizo exatamente o povo, né? A coleção é muito específica. Um dia na aldeia Oiampi, um dia na aldeia Panará, o Minha Família Enauinê também. Aquilo que a gente estava falando, né? O mito da menina mandioca é um mito quase universal entre os povos indígenas, né, do Brasil. Então, eu não queria localizar exatamente num povo, assim, né? É um patrimônio coletivo, assim, né, de vários povos. Então, tinha um pouco menos esse rigor. E as próprias ilustrações da Lucy tinham menos esse detalhe de adorno, de coisa. Tem uma pictografia que enfim, clean, né? Os detalhistas. Exato, que não feria, assim, né, esses princípios aí. Flui muito bem, eu acho que foi um belo casamento, assim, eu tô muito feliz com as ilustrações dela desse livro. E elas trazem uma alegria para essa história, né? Aquilo que você estava falando, né? Uma história que fala também de sacrifício, é uma história que fala de morte. E de repente as ilustrações da Lucy, elas trazem uma alegria nessa transmutação, uma alegria nessa transformação. Essa menina vira mandioca, lindo. Ela é muito feliz. Lindo, ela é muito feliz virando mandioca, exatamente. E é voluntário, né? E ela é protagonista dessa transformação, ela não é submetida a isso, né? Pelo contrário, ela vem com uma missão na Terra. E ela cumpre. E por último, nem todos os nossos assinantes vão receber o Menina Mandioca. Então, eu queria saber se você poderia ler um trechinho pra gente. Cama na aldeia é rede e parede é de palha. Eu gostava. Rede é melhor do que cama. Ainda hoje eu acho. Embala a gente num casulo no meio do mundo. Se a gente estivesse pendurado no espaço. Gosto de ser lagarta, bicho de seda e ver brasa dançando no escuro. Também gosto do escuro. Ele conta pra gente coisas que o claro não fala. Mas gostava mesmo era de ouvir histórias.